Se você está precisando de algumas dicas para estudar os arcanos menores do tarô, esse vídeo é para você. Vamos pegar algumas dicas e entender como tornar esses estudos muito mais simples e muito mais agradáveis? Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada, e o vídeo de hoje é especial para você que já estudou os arcanos maiores e que precisa de algumas dicas para facilitar os estudos dos arcanos menores, justamente porque eu vejo que aqui no YouTube muitas pessoas falam sobre como estudar os arcanos maiores, a importância dos arcanos maiores, e os arcanos menores acabam ficando um pouco mais de lado. Então por isso que nesse vídeo eu separei 5 dicas para estudar apenas os arcanos menores. Então bora pegar elas? Então a dica número 1 é de estudar os arcanos menores depois que você estiver muito confortável com os arcanos maiores. Por quê? Porque se a gente estuda tudo de uma vez, faz com que a gente acabe misturando muito as coisas e não consiga realmente chegar a algum lugar, já que os arcanos maiores, eles vão ser cartas que vão falar muito sobre energias mais densas, momentos que demandam mais tempo, às vezes que vai falar sobre a personalidade do consulente, como que ele precisa fazer para realmente melhorar esses aspectos. Diferente dos arcanos menores, que vão falar sobre ações mais rápidas, aquelas cartas que não precisam de tanta atenção assim, que geralmente vão falar sobre detalhes e sobre formas que a gente consegue trabalhar no cotidiano. Então, por isso que é muito importante que a gente faça essa separação de estudar os arcanos menores depois que você já estiver muito craque nos arcanos maiores e que você já esteja com esse conforto para realmente fazer essas leituras mais assertivas, porque lembre-se, para fazer uma consulta de tarô eficiente, você precisa ter os 22 arcanos maiores. Os 56 arcanos menores, eles são bônus, eles são maneiras de enriquecer a consulta, de deixar ela mais rica na hora de falar detalhes para o consulente. Tanto é que tem muitos tarólogos que trabalham há muitos anos com o tarô apenas com os 22 arcanos maiores e estão fazendo ótimas leituras. Então, na hora de estudar, é importante que a gente não misture isso e faça primeiro o estudo de um, para depois os outros. Tanto é que se vocês quiserem um vídeo com algumas dicas para estudar os arcanos maiores, focado apenas nisso, aí vocês deixam aqui nos comentários que eu posso estar gravando numa sequência. Até porque o tarô, ele vai juntar vários arquétipos, vários símbolos, ele vai trazer um pouco da numerologia dele também, que vai ser algo que dá para facilitar os estudos quando a gente está dominando essa parte. Então é muito importante que você não misture na hora de estudar a numerologia dos arcanos maiores com a dos arcanos menores, porque elas não têm a mesma ideia. Por exemplo, a carta de número 5 nos arcanos maiores vai falar sobre a espiritualidade, enquanto a carta de número 7, que é a carta do carro, vai falar sobre ação, vai falar sobre movimento, e não se segue essa mesma estrutura na hora de estudar a numerologia nos arcanos menores. Eles têm peculiaridades, eles têm diferenças. Então, se a gente faz essa salada de fruta de juntar tudo, fazer tudo de uma vez, com certeza é algo que não dá muito certo. Então, a dica se resume nisso de tá muito confortável nos arcanos maiores, tá dando consultas legais, tá conseguindo realmente desenvolver muito bem ali. As outras 56 cartas vão ser muito mais fáceis, apesar de serem muito mais o número, o volume, mas justamente por elas serem detalhes, elas serem aquilo que vai enriquecer a consulta. E falando um pouco sobre essa ideia de numerologia, leva a gente à dica número 2, que é de você pegar a parte dos arcanos menores e estudar pela numerologia delas. Quando você faz uma colinha com palavras-chave daquilo que você aprendeu a respeito dos números e não necessariamente o que a carta está querendo dizer, com certeza facilita muito. Por exemplo, as cartas de número as primeiras cartas, elas vão falar sobre inícios de ciclo. Quando, por exemplo, na carta do As de Paus, vai falar sobre aquele ato de coragem, aquele novo início, aquela vontade, aquele desejo, começar a pôr em prática. O As de Ouros vai falar sobre a gente semear novos planos, novos projetos, novas coisas. Então, se a gente segue essa ideia da numerologia para conseguir compreender nesse sentido, com certeza a gente olha a carta e vem aquele insight. Opa! A significa inícios, 10 significa finais de ciclo,
mesmo que no 10 de copas, que vai falar sobre um final de ciclo muito bom, muito pleno, muito feliz, e um 10 de espadas, um final de estar se sentindo traído, apunhalado, uma finalização não tão legal assim, ainda assim elas vão estar falando da mesma coisa em diferentes nuances. Outra ideia que a gente pode pegar é a questão do 5. Os 5 nos arcanos menores, eles vão falar sempre sobre diferentes pessoas envolvidas, mais de uma pessoa. 5 de paus, conflitos, competição, 5 de espadas, aquela ideia de ter pessoas e conflitos desnecessários, brigas, de ter coisas não muito bem esclarecidas, de uma pessoa estar sempre querendo ganhar em relação à outra, mesmo que não exista nenhum tipo de competição na relação. Então a gente pode pensar sempre muito nesse sentido. Então quando você pensa no número e você começa a observar nesse sentido, outro exemplo que eu posso dar para vocês é os 3, que vai falar sobre tudo com várias pessoas e trabalho em equipe, mesmo que no 3 de copas, que é uma carta que vai falar sobre, às vezes, triângulo amoroso, dependendo da situação, mesmo assim a gente tem mais de uma pessoa, a gente tem aquela ideia daquele trabalho em equipe, daquela celebração, daquela ideia de desfrutar a vida. 3 de ouros, que vai falar sobre estudar possibilidades e pensar também nesse trabalho em equipe, mas por outras nuances. Então, a gente tem muito essa ideia de que quando a gente sabe o que o número está querendo dizer, fica mais fácil. O resto a gente só adequa para a situação em si. É claro que se você só adequa sempre para a mesma coisa, fica muito engessado e a gente precisa entender e ler aqueles símbolos de forma bem assertiva para que você consiga observar as diferentes nuances de cada leitura. Mas isso com certeza ajuda muito e é o começo para depois você se desenvolver e fazer um trabalho cada vez melhor em relação a isso. E antes de prosseguir para a próxima dica, quero falar para você sobre o meu Instagram, a Jornada do Eremita Tarô. Se você ainda não me segue lá, corre seguir lá, eu abro várias caixinhas de perguntas e você consegue ter um contato muito mais direto comigo e muito mais próximo. Então eu tô te esperando lá. E ainda falando um pouco para vocês sobre essa ideia de separar as cartas para estudar um pouco por vez, uma das coisas que me ajudou muito quando eu estava estudando os arcanos menores foi separar as 10 primeiras cartas de cada um dos arcanos menores, que são 40 cartas, de asa a 10, das cartas da corte. Porque quando eu comecei a personificar as cartas da corte e observar as cartas da corte como pessoas e não como situações, funcionaram muito melhor. É claro que em determinadas questões as cartas da corte vão representar situações também, mas geralmente elas vão representar pessoas que aparecem na nossa vida ou maneiras como a gente está se comportando diante daquela situação, como que o consulente está agindo e aí aparece uma carta da corte. Então, tem uma sutil diferença entre os arcanos menores de asa 10 para as cartas da corte. E um exercício muito bom para fazer é um exercício de personificação, de você pegar um papel, escrever cada uma dessas cartas da corte e pensar em pessoas que você conhece que têm essas características. Quanto mais você exercita nesse sentido de anotar, melhor você vai assimilando, justamente porque eu já ouvi muitas pessoas falando que tem cartas da corte que são meio parecidas, que não dá para entender muito bem. Então, nessa questão, a ideia de você dar essa personificada, de você ver essas cartas como pessoas que você conhece, ajuda muito todo esse processo. E um livro que eu quero indicar para você, caso você não consiga ter muito dessa percepção, é uma análise do livro A Arte de Ler o Tarô para Si Mesmo. Já tem uma análise aqui no meu canal sobre esse livro e a autora ela fala muito sobre isso, sobre essa ideia de personificar essas cartas para compreender melhor. Então, se você não consegue fazer sozinho, eu recomendo muito que você veja esse vídeo para você ver se você acha que vale a pena investir nesse livro, que com certeza vai ser de grande ajuda. E ainda continuando falando nessa ideia de personificar as cartas da corte, a gente consegue observar algumas diferenças quando a gente observa os arcanos menores das cartas da corte. Por quê? Porque nas cartas da corte, detalhes das cartas falam bastante se a gente está atento. Por exemplo, na Rainha de Espadas, as nuvens que estão atrás dela falam sobre a gente observar que é hora de ser muito cirúrgico nas decisões e não deixar com que problemas de pensamentos
venham a afetar a gente. Então esses detalhes eles ajudam bastante a gente nesse sentido. O gato preto que tá na Rainha de Paus, isso, gente, lembrando também que eu tô falando sobre, pegando a base do tarô de Rider-Waite, tá? Então, se a gente pegar o gato preto, que tá falando ali da Rainha de Paus, que vai falar sobre a ação, que vai falar sobre aquele poder de ser magnética e etc. Então, esses detalhes eles fazem diferença, mas esses detalhes que você encontra nos arcanos menores de Asa 10 não fazem. E aí vem a dica número 4, que é de observar apenas o centro. Enquanto nos arcanos maiores a gente vai precisar observar detalhe a detalhe para enriquecer cada vez mais, entender e desmistificar cada vez mais a vida do consulente, nos arcanos menores não existe essa necessidade. Os arcanos menores você observa o que está no centro e é exatamente isso. Se você fica tentando misturar de novo todas as cartas, estudar tudo de uma vez e tentar pegar detalhe a detalhe, com certeza não funciona. Justamente porque os arcanos menores eles vão falar sobre ação, eles vão falar sobre ações mais rápidas que a gente precisa ter na hora de agir. Enquanto lá em um arcano maior, a carta da sacerdotisa vai falar sobre se escutar, ouvir a própria intuição, entender que a gente precisa se recolher para o próprio autoconhecimento, de estar mais introspectiva e toda essa grandeza de detalhes que vão falando muito sobre a vida do consulente. Os arcanos menores não tem isso. Os arcanos menores é tipo, vai lá e faz, vai lá e toma uma atitude. Então, como tem essas diferenças, observa apenas o centro da imagem na hora de observar o seu tarô pelos arcanos menores, que tende a dar muito mais certo. E a última dica, mas não menos importante, é de você fazer mais uma separação, que é de você separar os 4 elementos na hora de estudar esses arcanos. E eu aprendi isso em um livro, que foi um livro chamado O Caminho do Tarô, que ainda não tem análise aqui no canal, mas vai ter em breve. Já deixa aqui nos comentários pra mim se você quer essa análise. Mas ele é um livro que ele te fala que existem cartas e elementos receptivos no tarô e elementos ativos. E paus e espadas, eles são elementos ativos, eles vão falar sobretudo sobre ação, sobre fazer acontecer, sobre tomar atitudes. Enquanto copas e ouros são elementos mais receptivos. Então, se você faz essa diferença na hora de estudar os 4 elementos, tendo essa noção de que um vai sempre falar mais sobre ação, outro vai falar mais sobre receber. Não estou dizendo que se cai copas na leitura, a pessoa ela vai estar sempre naquela ideia mais passiva de recebimento, mas existe essa diferença. E se vocês observarem arcano a arcano dos arcanos menores, você vai conseguir realmente observar que as cartas de paus e espadas, elas falam muito mais sobre ação, sobre tomar atitudes. Então, se você faz essas colinhas e você faz essas anotações para facilitar nesse sentido, é o que com certeza vai funcionar. Então, para concluir, separa tudo. Desmistifica e vai separando carta a carta, vai compreendendo bem aos poucos que tende a dar certo. Separa as cartas da corte dos arcanos menores, depois separa símbolo a símbolo, vai tentando buscar por essa ideia da numerologia que tende a dar muito mais certo de uma maneira muito mais rápida. Vocês vão perceber que fazendo essas práticas, o estudo dos arcanos menores se torna tão mais simples do que qualquer outra coisa. E uma dica última e bônus que eu quero dar pra vocês, que não chega a ser uma dica, mas se tu tá muito no início dos estudos, talvez busque um tarô que tenha as 78 cartas ilustradas. Eu já falei sobre isso no vídeo 5 dicas para escolher um baralho de tarô. Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards. E porque com certeza vai ajudar muito mais e não vai ficar algo tão abstrato. Às vezes a gente tá com esse pensamento de que é muito abstrato estudar tantas cartas porque a gente não tá com o baralho certo. Então fica essa como uma dica bônus. Acessa esse vídeo na sequência que você não vai se arrepender. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui pra mim, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo se você tá tendo dificuldades para estudar os arcanos menores e se essas dicas foram valiosas para você. Até o próximo vídeo. Tchau! Ver essas cartas como pessoas que você conhece ajuda pra... ajuda...